Salve nação, saudações rubro-negras, tudo sobre o grande jogo de amanhã à noite. Flamengo e São Paulo. Thiago Carpini viaja para o Rio de Janeiro praticamente demitido. Meus amigos, o bicho tá pegando por lá. Vou trazer aqui para vocês agora as informações atualizadas de Flamengo e de São Paulo. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver então esta matéria e depois a gente comenta sobre este jogo. Vamos lá, simbora. A estreia do Fernando Diniz do São Paulo foi contra o Flamengo e Jorge Jesus. E ela tava voando e foi um 0-0. Então, assim, às vezes as coisas, né? Ó, o Calça trazendo um dado aí pro torcedor se apegar, hein? A memória tá boa, hein? Tá boa, ele tá bem demais. Eu tomei ômega 3. Fala, Pedrão, seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, abraço aí pro Renato, pro Calçade. Memória tá em dia, aquele 0-0 chuvoso no Maracanã, lembro bem também. O Flamengo até naquela ocasião poupou alguns jogadores lá, os laterais, eu lembro, Felipe Luiz, Rafinha, tirou o Gerson também. Entraram no segundo tempo para tentar resolver o jogo, não conseguiram. O Flamengo ia até bater um recorde de vitórias seguidas no Brasileiro, não conseguiu. E talvez agora poupe alguns jogadores também dessa partida contra o São Paulo, ainda não sabemos, porque o treino rola agora à tarde no Ninho do Urubu. O técnico Tite está estudando com a sua comissão técnica exatamente o que fazer para esse confronto com o São Paulo, porque a maratona está em curso e tem 4 jogos muito pesados pela frente. Esse contra o São Paulo no Maracanã, aí vai até o Allianz enfrentar o Palmeiras no fim de semana, depois sobe o morro para encarar o Bolívar lá na altitude de La Paz, jogo complicado, pode ser muito importante para o primeiro lugar do grupo ali na Libertadores, depois volta para o Rio de Janeiro, mas tem um clássico contra o Botafogo no Maracanã. Então são jogos complicados, tem que dosar energias, o que ele pode fazer, como é que ele pode administrar esse elenco. Alguns jogadores que você pode observar, ele já falou até recentemente, o Tite, que tinha alguns jogadores desgastados, ele está tentando manter o time com o maior número de titulares possíveis, mas alguns jogadores ele já começa a ter que alternar aos poucos. O Varela, por exemplo, teve febre no último jogo, então tem alguns contratempos que ele começa a ter que lidar, natural de temporada. Nessa partida contra o São Paulo, ele vai ter o retorno, por exemplo, do Wesley. Por que é importante? É uma opção para lateral direita. Ele não teve no fim de semana o Wesley está fora por um problema, estava fora por um problema de estiramento no adutor. Então o Wesley pode voltar a ser uma opção. Ele até viajou, mas ficou na academia, não foi relacionado em Goiânia. Então o Ayrton Lucas teve que jogar sem o Varela na lateral direita improvisado. Então são algumas situações que o Flamengo começa a lidar, alguns jogadores demonstrando algum cansaço já, o Arrascaeta e o De La Cruz, que eu estive lá em Goiânia, observava, no segundo tempo ele, Arrascaeta, já colocava, sabe aquela situação assim de metade do segundo tempo o jogador tem um lateral, tem um escanteio, aí aproveita para colocar as duas mãos nos joelhos, daquela baixada, daquela sensação assim de cansaço. Então a gente pode observar, às vezes na transmissão não fica tão claro, mas alguns jogadores cansados. O De La Cruz foi bem autocrítico até da sua atuação na partida contra o Atlético Goianiense, apesar do golaço que ele fez de falta, foi bem importante na vitória contra o Flamengo. Ele falou um pouquinho com a Flá TV sobre esse momento, a adaptação do seu jogo ao futebol brasileiro, ao Flamengo. Então a gente ouve agora Nico de la Cruz. Erré mucho, siempre quiere dar lo mejor y la verdad que no soy de mirar estadísticas porque para mí son estadísticas frías, no gosto de mirar estadísticas, pero uno sabe internamente si jugó bien o si jugó mal. Y siempre hay cosas para mejorar y creo que en el juego de ayer erré mucho. Aí, sincero, hein? Tá, então o Nico, que teve um momento de zico, né, nesse jogo contra o Atlético Goianiense,
foi um belíssimo gol de falta, de fato, do De La Cruz, mas ele fala que errou bastante, não liga tanto ali para as estatísticas, sabe internamente como foi bem, como foi mal, e o gramado prejudicou bastante também, os jogadores tentavam tocar a bola pererecava muito no Serra Dourada. Então o Flamengo tendo que lidar com essa situação de desgaste, Tite e Kleber Xavier analisando, o Kleber Xavier até falando um pouco mais que analisa jogo a jogo, não tem como projetar tantos jogos, porque não sabe exatamente o que vai acontecer de um jogo para o outro. Por exemplo, o Vinha entrou na lateral esquerda de última hora até contra o Atlético Goianiense, porque o Ayrton Lucas teve que ir para a direita. No decorrer do jogo, o Vinha sofreu uma concussão, um choque, uma pancada forte na cabeça, assustou todo mundo, saiu direto de ambulância para o hospital, fez exames, nada mais grave, ficou inchado, mas o Flamengo, por cautela, até ele está se recuperando aos poucos, fica fora dessa partida de amanhã, então provavelmente no jogo contra o Palmeiras, ele possa estar de volta aos relacionados. Então é isso, aos pouquinhos, o Gerson também voltou no fim de semana, o Tite vai tendo que fazer aquele malabarismo natural de todos os técnicos durante a temporada, mas se tem um elenco mais farto, que tem mais milhões para investir, o Flamengo fez isso, então o Tite vai ter que lidar com ele a partir de agora para essa sequência de temporada, Glaucia. Boa, Pedro, muito obrigada pelas informações, amigo. Um beijo para você, ótima sequência de trabalho por aí. Importante esse relato que o Pedro traz também para a gente do desgaste dos jogadores durante o jogo contra o Atlético Goianiense. A sequência do Flamengo é o São Paulo amanhã pelo Brasileiro, depois o Palmeiras aqui em São Paulo também Brasileirão no domingo. Aí sai para pegar o Bolívar pela Libertadores, depois tem um clássico com o Botafogo no outro domingo no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. É óbvio que o Flamengo é esse time que o Pedro falou. É o que investiu, é o que tem condições de melhor gerenciar esse elenco e fazer esse balanço. Renato, enquanto víamos as informações, falou, poxa, por que ele não segurou um pouco contra o Atlético Goianiense? Talvez não entrou já com um time mais alternativo. Entra com o seu time principal, vamos colocar dessa forma, não desempenha. Ontem conversava aqui com os companheiros também, senti que ainda fica aquela coisa, mesmo com a vitória ainda aquele pé atrás com o trabalho do Tite, e isso é uma coisa que vai pegando. Eu acho que um jogo amanhã contra o São Paulo, também em casa, dependendo de quem ele leve a campo, como é que esse Flamengo se apresenta, acho que são coisas que acabam vindo também. Assim, obviamente que a gente não tem os dados, a gente não tem tudo que uma comissão técnica tem de subsídio para tomar decisões de segurar ou não o jogador. E eu confio em ciência. Eu acho que se o fisioterapeuta está falando, o fisiologista, ó, isso aqui está aqui, isso aqui não está nos cascos. Mas assim, a impressão que eu tive olhando para calendário e planejamento para o Flamengo é que esse jogo em Goiânia era o jogo para você tirar todo mundo e que não tivesse em condição. Porque, além de tudo, você jogou num gramado que é impraticável. Você colocou muita gente em risco de piorar a situação. E aí, o que aconteceu? Você falou, não jogou bem, mesmo assim tendo ganho o jogo com todas as polêmicas que foi, não jogou bem. E para mim, realmente, tá claro que essa questão física tá começando a pegar. O time já não pressiona tanto a bola como pressionava, já não joga no mesmo ritmo que estava jogando. E eu até entendo a comissão pensar em repetir time, porque é o início de um trabalho e você quer criar uma estrutura. O Tite fala muito no jogar sem pensar. Você sabe que você vai ganhando entrosamento, você vai entendendo o seu colega ali por jogar muito, você vai treinando também jogando, porque não se tem tempo para treinar também. A gente tem que colocar isso. Então você acaba treinando jogando. Só que assim, olhando de fora, sem todos esses dados, essas informações que a comissão teve, se você não tirou nesse, meu irmão, você vai tirar contra o São Paulo, você vai tirar contra um Palmeiras, que ao contrário do Flamengo, na temporada inteira tá rodando, pensando lá na frente. O Palmeiras já tá rodando pro jogo de domingo. Já rodou no estreia, já vinha pensando nisso. Rodou na Libertadores? Porque é o seguinte, quando tira um jogador de campo, o treinador tá pensando em dois fatos bem claros. Um naquilo que já aconteceu e a outra é naquilo que vem pela frente. Estava vendo aqui, você pegar um espaço de 35 dias, o último jogo de março, todo mês de abril, primeiro jogo de maio. São 10 jogos em 35 dias. Isso não é quantidade para rendimento. Então é o seguinte, mesmo um clube milionário, no caso do Flamengo, bilionário, não consegue manter rendimento e manter o mesmo time
em 10 partidas seguidas, ao longo de 35 dias. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Então não será o Flamengo que vai fazer. O mundo todo acaba rodando. Quer encorpar uma equipe? Tá bom. São em alguns jogos. Isso vai acontecer em alguns jogos. Não em todos os jogos. Porque o time não vai executar aquilo que... por exemplo, a defesa, a gente ressaltou a defesa no estadual. 29 marcados, 1 gol sofrido, né? E nem era o time titular. A hora que você começar a rodar só aquele time no Brasileirão, isso vai mudar. Esse cenário vai mudar. Ele vai ser diferente. Então, é um Flamengo que tem ainda, sem o Gerson que está voltando. Arrascaeta e De La Cruz, o sonho é ter todos os jogos Arrascaeta e De La Cruz. Porque assim, um completa o outro, é uma união bem bacana e é uma delícia ver jogar. Só que isso não vai acontecer. Tem o terceiro cara aí, quem é? O Gerson. Para um e para outro. O Gerson não é o jogo do De La Cruz, não é o jogo do Arrascaeta também. Mas é um jogador de meio de campo. É outro Flamengo. E não vamos nem falar quando vier a Copa América, tá? Porque aí é outra parada. Embora fosse interessante agora começar a rodar para quando chegar a Copa América não ser um susto. E vai um monte de gente para a Copa América. Então, Glaucia, as oportunidades elas estão aí. Isso pode ser um jogo de rendimento abaixo. Agora, este jogo, se tirar muito do Flamengo, o que vai restar para o domingo? Porque amanhã, o que vai fazer o Abel? Amanhã o Abel, tenho certeza, vai pegar o Inter, hein? Adversário difícil. Vai pegar uma outra galera e vai também rodar e vai usar 5 alterações, porque o Abel está pensando, ele pegou ali na planilha, botou aquela fitinha colorida ali no Flamengo. Claro, com quem você compete no Brasil? Quem é teu grande rival no campeonato, no futebol brasileiro hoje? As equipes que ganharam nos últimos 5 anos, 2 Libertadores, cada uma delas. Então, é o Flamengo. E o Abel já está trabalhando para enfrentar. O Tite fala, não, vou pensar um jogo a jogo. Não, tá bem, jogo a jogo, mas ele sabe que chega uma hora que os caras começam a andar em campo. Mas tem elenco? Tem. E talvez seja melhor olhar para o aspecto físico e não só técnico, porque o rendimento técnico não será alcançado se o físico não tiver em condições. É o futebol do Brasil, Glaucio. Galera, agora temos aqui algumas informações sobre o nosso rival, o São Paulo Futebol Clube. Vamos lá então, simbora. Vamos por partes. Primeiro. Isso é difícil explicar. Não, essa não é tão difícil, não é tão difícil. Não, o trabalho do Carpini não é bom. Concordo. Acho que mais do que resultados, o time em desempenho não mostra que está caminhando para uma melhora, não vejo isso. E eu acho que o time foi realmente regredindo durante a temporada. Inclusive, estivemos aqui quando ele foi anunciado e falei, não seria minha escolha, eu acho que é um risco, acho que ele pode vir a ser um grande treinador, mas eu acho que hoje ele em carreira e como profissional não tem o tamanho do ano que o São Paulo sabia e comprou sabia tudo isso e foi nessa. Concordo com tudo isso, tenho falado tudo isso aqui. Aí agora a gente parte para uma coisa, outra coisa. O que estão fazendo com esse treinador é sacanagem. De verdade. E assim, com todo respeito, também ele... Gente, eu tenho esperança, amor próprio. Não que eu tenha muito, gente, que eu também já ultimamente eu tenho feito muita coisa errada. Mas assim, imagina um profissional ter que se submeter a isso, independente do tamanho que ele seja. Pode ser o Filipão campeão mundial, pode ser o Carpini. Isso é uma falta de respeito com a pessoa, sabe? Porque imagina você tá ali trabalhando e chega no rapaziada, e aí, eu tô dentro ou não tô? Óbvio, a gente confia na informação do Plihal, mas não, o São Paulo em 3 dias não vai virar o Manchester City no Maracanã, gente. Não vai engolir o Flamengo. Não, pode ganhar, o futebol ele te dá margem para as coisas acontecerem, uma bola parada você ganha e tal, o Flamengo não tá num dia bom. Tá, aí isso quer dizer que aí ele serve. Enfim, cara, é difícil entender até como os clubes conseguem se manter de uma maneira assim que realmente... Aí não precisa entender muito de futebol, é só entender de vida. Como é que você, no seu emprego, você trabalha sabendo que você vai... Se eu souber que eu vou ser mandado embora, eu não tô nem aí, eu vou virar o cão. Eu vou causar. Oxe. O São Paulo inaugurou um novo formato que é o interino dele mesmo. É isso. Você passa a ser interino de quem? De você mesmo. O Carpini, jovem, treinador, vinha com bons trabalhos. O São Paulo olhou para o mercado, isso acontece no mundo todo.
clubes que contratam, às vezes, o treinador que foi o 8º. Por quê? Porque você analisou o trabalho dele, falou assim, ele conseguiu fazer mais do que era esperado e aí a forma de jogar da equipe e tal. Bom, São Paulo trouxe o Carpini do Juventude e acreditou nele. O que aconteceu o São Paulo atingiu com o Dorival um ápice, o teto de um rendimento que trouxe a Copa do Brasil. Depois, a consequência disso foi a Supercopa e quebrou o tabu. Parecia que ele ficaria naquele patamar, naquele ápice com outro treinador. O que aconteceu a partir do jogo do Corinthians, a quebra do tabu, foi São Paulo caiu. E o treinador não conseguiu colocar o trabalho dele. E isso é claro, as coisas não estão acontecendo. E o dia a dia, a condução, assim, por mais que os jogadores, vão manter, tá? Às vezes o jogador também não quer se comprometer, porque se o jogador ficar calado, parece que você está vendo alguém na ponta ali do abismo e não quer dizer que seja uma má pessoa, que esteja... Às vezes é um cara que no dia a dia é legal. Mas o jogador, assim, eu entendo o jogador. O jogador, ele pode falar, esse cara é boa gente. Sim. Mas a gente precisa de mais rendimento para que tudo dê certo aqui. O que eu questiono aquele ápice que deu o título, que deu resultados importantes, conseguirá ser encontrado e alcançado por outro treinador? Não consigo responder isso agora. Depois de ver essa queda com o Carpini. Se aqui qualquer vem um cara, tá bom, a gente considera, grande contratação, conseguirá? Porque é o seguinte, se também não der o Lucas pro próximo, ele tá machucado. Ele também sofreu com isso porque nesses últimos jogos. A hora que vem o Lucas, o trabalho do Dorival faz assim, bum, né? E Lucas e Rames. O Rames nem precisou, mas não passou nem perto. Foi o Lucas, um cara. Quer dizer, o que ele conseguiu fazer pelo São Paulo. Sem o Lucas, e o último jogo Libertadores, não tinha o Lucas, não tinha o Rafinha, e não tinha o Wellington Rato, que é um jogador que, no caso do São Paulo, ele é único. Ele não tem a qualidade técnica do Lucas, mas também não tem outro cara parecido para jogar no lado onde ele joga. Então, são circunstâncias que também farão parte do próximo trabalho, se o cara chegar nos próximos dias. Então, mas aí se espera o Lucas voltar e o trabalho, mas eu tenho minhas dúvidas se esse ápice que trouxe o título, ele conseguirá o São Paulo mantê-lo sem novas contratações. A gente já vai passar a situação, inclusive, do Rames Rodrigues, que também deve entrar nessa lista do desfalque, mas antes a lista... Meus amigos, quando eu falo para você deixar o sininho ativado, para você ficar bem informado, é por causa disso, galera. A imprensa traz as notícias e eu trago aqui para você em tempo real praticamente, né? Praticamente gravando ao vivo aqui para trazer para você todas as informações de Flamengo, do São Paulo, nosso rival de amanhã. O São Paulo, cara, tá viajando para o Rio de Janeiro com o Thiago Carpini, que está praticamente demitido. Essas são as informações que estão chegando. São Paulo já de olho em outro técnico, irá contratar outro treinador, ainda não revelou o nome, né? Será revelado depois do jogo contra o Flamengo, logicamente. E o Thiago Carpini sendo o interino dele mesmo. Essa é a verdade, cara. O cara tá indo para o jogo praticamente demitido, né? O que você acha sobre isso? Lembra do Paulo Souza no Flamengo? Flamengo também. Ele dirigiu um jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Perdemos aquele jogo. E ele foi demitido logo em seguida. Ou seja, ele já sabia da demissão, né? Só que ele treinou o time, foi para o jogo. E depois do jogo ele foi notificado. O Flamengo chegou nele e falou, muito obrigado pelos seus serviços prestados, mas você não é mais técnico do Flamengo. E naquela altura, o Flamengo tinha contratado o Dorival Júnior, né, que assumiria o Flamengo em seguida, enfrentaria o Internacional naquele momento, né, inclusive. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto. Saudações. Fui.